assunto. Daqui a pouco a gente continua nesse clima gostoso aqui no programa. Olha só, não se fala em outra coisa no mundo dos famosos. A cantora Isa vivia um casamento abusivo com o ex-marido. A informação foi confirmada por amigos da cantora e depois que ela fez declarações também sobre o relacionamento tóxico. O ex-marido de Isa também era o empresário dela. E na separação, minha gente, embolsou 3 milhões de reais em um acordo. Ele pediu 10 milhões, tá? Presta atenção. E agora, em uma entrevista para a coluna Splash, um amigo da Isa afirmou: ele controlava até a aparência dela, o peso, o jeito de se vestir, chamava a atenção dela na frente dos outros como se fosse ali uma criança, muitos comentários negativos tentando colocá-la sempre para baixo. Lembrando que Isa foi casada por 4 anos com o produtor Sérgio Santos. Aí a gente para pensar, né? Isa toda linda, poderosa, ela demorou, né, para entender que se tratava ali de um relacionamento abusivo. E muitas mulheres não enxergam, então até mesmo se enganam, achando que é normal esse comportamento do homem. Vamos bater um papo sobre isso, a gente precisa falar sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Micaela Moraes. Muito obrigada pela sua participação, boa tarde. Boa tarde. E a Cleni Mel, que vai contar pra gente a história dela. Tá aqui rindo, mas o assunto é sério, né, Cleni? Sério, muito sério. Você se identifica com essa fala da Isa? Muito, muito. Escolhi a roupa que eu ia vestir, o cabelo que eu ia pentear, as pessoas com quem eu ia conversar. Mesma coisa. Esse controle da sua vida. E nunca teve um tapa, nunca teve uma agressão física. É importante a gente ressaltar isso, porque quando a gente fala de um relacionamento tóxico, abusivo, a gente pensa que tem que esperar, não, ele não me bateu. Mas não, esses sinais começam com essas atitudes, Micaela. Exato, boa tarde. Boa tarde. Normalmente, os sinais começam no verbal, né? Na violência verbal. Existem vários tipos de violência, não só a física. E muitas vezes as pessoas ficam assustadas ali na violência física, mas não, existe a verbal, existe a psicológica, existe a patrimonial, né? É aquele controle com o dinheiro, é aquele controle da amiga, é aquele controle do trabalho, né? Então, isso sempre vai acontecendo. Nem sempre, igual a colega falou, não é um tapa, né? Mas acontece essas agressões de uma outra forma, né? Ah, você é muito burra, você é incapaz. Isso acontece muito, infelizmente. E aí, algumas mulheres até relatam que dói mais do que um tapa, porque isso acaba realmente com a autoestima da mulher, a autoconfiança dela, né? Ao invés ali do cônjuge, né? Lembrando que o relacionamento tóxico ele não é só no relacionamento entre homens e mulheres, isso também acontece em relacionamentos com mulheres, com homens. Ao invés de ter aquele apoio, né? Eu estou aqui para te ajudar, não, você não vai conseguir. Então tá sempre acabando com essa autoestima da pessoa, né? Sim. Você, quando isso começou, você se deu conta? Ou você achou normal essa atitude? Eu achava uma vida extremamente normal. Eu achava que todo mundo, em momentos da minha vida, eu achei até que era cuidados comigo, cuidados com a minha aparência. E detalhe, eu hoje com 50 anos... Eu com 20 tenho pena de mim, que eu andava igual uma velha. Me desculpem as velhas. Eu andava com uma saia para baixo do joelho, uma manga 3/4, cabelo sempre preso. Toda coberta. Agora eu te pergunto, como que uma pessoa em são juízo vai achar que isso é uma vida normal? Eles cegam as pessoas. Ele te convencia de que ele estava certo? Convencia. E aí? É porque eu te amo. É assim que eles, né, normalmente falam. Existe o ciclo da violência doméstica, que a gente leva muito para o relacionamento tóxico, que é a fase da tensão, a fase ali da agressão e da lua de mel. Então, é sempre esse ciclo. Acontece algo que fica ali naquela tensão, vai o ato da agressão, né, independente de qual seja, e vem a lua de mel. Eu fiz isso porque eu te amo, eu fiz isso porque eu me preocupo com você. As peças estão se encaixando? Exatamente isso.
Ele depois vinha todo cheio de romantismo e fazia você realmente acreditar E uma que ele coisa fazia que ele por ciúmes, conseguiu, por exemplo, que era por amor. Mas uma coisa que ele fez para ter esse total, quando eu falo total, é total controle mesmo, tá? Que eu trabalhava com chocolates nessa época, né? Eu ainda não fazia bolos, eram chocolates, ele recebia o dinheiro que eu trabalhava. Era a violência financeira controle. que eu comentei. Como que ele conseguiu isso? Primeiro, ele me afastou da família dele. Ele me colocou contra a família dele, a família contra de mim. Depois ele conseguiu vender a casinha que a gente morava e comprar no lugar afastado da minha família. Então, quer dizer, eu não tinha com quem conversar. E quando você não conversa com pessoas, você não tem uma mente esclarecida. Você acha que aquele mundinho seu é perfeito, porque você não conhece outros mundos. E em que momento que você se deu conta, Clenide, que era um relacionamento abusivo, era um relacionamento tóxico? Quando eu comecei a conviver com pessoas, a escola dos meus filhos me chamou para participar do colegiado, né, porque eu tinha um magistério. E nas reuniões de colegiado, eu comecei a me socializar com pessoas que foi abrindo os meus olhos de que aquilo não era normal. E, infelizmente, ou felizmente, o meu filho, né, teve aquela situação de ir para o hospital por causa de um câncer. Eu comecei a conviver com médicos, enfermeiras, psicólogos, nutricionistas, e foram me alertando de que aquilo não era normal, que aquilo era uma psicopatia, e eu consegui, então, me separar sem morrer. E por que que nessas horas é tão difícil a gente ouvir o conselho, seja dos pais, seja dos amigos? Porque às vezes tem muita gente alertando e a gente não consegue também prestar atenção que de fato, qual é a realidade? Sim. Normalmente o que acontece, exatamente o que aconteceu com a colega, o agressor ele tenta tirar a vítima da possível rede de apoio. Então, afasta dos familiares, afasta das amigas, afasta de tudo. Por quê? Porque quando a pessoa está em contato com outras pessoas, ela vai ter aquele conselho, amiga, tá tudo bem com você? Você tá achando que isso aqui tá certo mesmo? Né? E aí eles tentam afastar a vítima de todo mundo. Isso quando não acontece também a dissimulação. Né, de virar e, por exemplo, falar com a sogra. A sua filha, olha, ela tá muito explosiva, ela tá muito ciumenta, ela tá muito irritada. Qualquer coisa que eu faço, ela já explode. E aí, num evento familiar, ele coloca aquela situação para que realmente a vítima exploda. Então, a família entende que ele tá certo. E, infelizmente, muitas vezes acontece do agressor ser, no caso de homem, um homem bem visto, o homem, né, muitas vezes sucedido, aquele homem que ele não vai fazer nada com ela, né? Então, está acima de qualquer suspeita, exato, né? Exato, porque é um cuidado normal. Claro que acontece as agressões frente a outras pessoas, mas normalmente acontece ali, entre quatro paredes, né? Não só no quarto, mas também no núcleo familiar. Filhos, marido, esposa, ou enfim, marido e marido, esposa e esposa. Isso acontece muito. Então, frente a outras pessoas, não. Assim como a Cleni, assim como a Isa, outras famosas já falaram publicamente sobre relacionamentos abusivos e tóxicos. A apresentadora Mariana Rios disse que viveu um namoro assim, tá? Mas que percebeu rápido que o homem era possessivo e dominador. E aí ela acabou o namoro. Luísa Brunet é outra famosa também que já admitiu ter vivido um relacionamento tóxico, inclusive com agressão física. Ela disse que criou coragem, perdeu e terminou tudo, tá bom? Débora Seco também contou que no passado já teve relações tóxicas. Ela disse que se sentia sufocada e que demorou para conseguir o olhar, tá? Ter esse olhar de relação doentia. E olha aqui, a gente também recebeu aqui o comentário da Mara Lima. Ela disse que no caso dela, ela nem podia ir na casa da mãe. Houve muito abuso e ela não percebia. Ela achava que ele estava cuidando dela, gente. E aí a gente também sabe que para colocar o ponto final nessa relação, nem sempre é fácil. Não. Queria que você finalizasse para a gente, Micaela, falando como conseguir sair bem disso, porque pode ser outro perigo, né? Sim. O importante é ter essa rede de apoio. É muito importante que as pessoas que estão próximas à vítima não falem mal do agressor.
porque muitas vezes a vítima ela não consegue enxergar, né, o que está acontecendo. E aí, a partir do momento que a mãe vira e fala mal do genro, o que ela faz? Poxa, minha mãe não gosta dele, então eu vou me afastar da minha mãe. Então, apoie, potencialize as habilidades dessa mulher, né? No caso, se for uma mulher. Potencializa as habilidades dela, tenta estimular com que ela participe de outros núcleos, né? Que seja uma igreja, que seja uma saidinha com as amigas, né? Um café, ou, se tiver filho, vamos levar as crianças para passear e, nesse momento, conversar com essa mulher. É muito importante ter rede de apoio, porque sozinha é muito difícil sair dessa situação. Ela está vulnerável, ela está sem força, então ela precisa de muita ajuda e acolhimento, ela não precisa de julgamento. Perfeito, Micaela. Obrigada pela sua participação. Obrigada também pelo seu relato, Cleni. Beijo. Uma boa tarde para você.